Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 9, versículo 1, diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? E respondendo, disse Jesus, versículo 3, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4, lemos juntos. É necessário que façamos as obras, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe, lemos juntos o versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, damos-te graças do teu poder, damos-te graças por causa deste poder tão extraordinário da tua palavra, da tua unção, esse poder tão extraordinário que é o poder de Deus, o poder criativo do Senhor El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo o que existe, Criador de todas as coisas que nós podemos contemplar neste universo vastíssimo, que fala da tua grandeza, da tua glória. Nós te agradecemos de todo o coração, no nome precioso de Jesus. Querido Senhor, fala ao nosso coração nesta tarde e glorifica o teu nome em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Graças a Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos aproveitaram para trazer o homem, para o colocar ali com uma questão. E a questão era: como aconteceram estas coisas? Como veio a nascer este homem assim, cego de nascença? Não diz muito ou não diz mais nada relativamente a isto, somente que ele era cego de nascença. Não diz que parte dos olhos é que faltavam, se a vista estava fisicamente incapaz por falta de qualquer das partes e componentes do globo ocular, do olho, ou da córnea, ou da constituição e da construção do próprio aparelho visual. Não diz lá, não diz se tinha metade criado, metade por fazer, não diz se tinha um buraco de um lado e outro, não fala muito, não diz mais nada. Diz que ele tinha de nascença, era cego. E os discípulos aproveitaram para colocar uma questão entre as questões da época e entre os pensamentos da época e de todas as épocas. Como é que acontece isto? Por que acontecerá uma coisa destas? Se é derivado do pecado do homem, foi dele a culpa ou de quem será a culpa? Porque chegamos a este ponto. Como se chega até aqui? De quem é a culpa disto? É dos pais dele? Foram os pais que erraram em alguma coisa e por causa disso atraíram um julgamento de Deus? Acrescentaríamos nós hoje, já tinha que ser, já nasceu assim porque já era o do destino. Será que isso pode ser percebido dessa forma? Qual é a explicação? De quem é a culpa para estar esta situação como está? A que se poderia atribuir uma razão para este problema tão grave? Uma vida diminuída, uma vida com uma dependência completa de tudo, um homem deixado a esmolar, a pedir esmola, a viver na incapacidade de se bastar a si próprio, de ser autossuficiente, de viver a sua vida, de realizar os seus sonhos e projetos.
um homem com este problema tão grave, sem solução desde que nasceu até esta altura da sua vida. Agora, com mais de 40 anos, de repente, os discípulos apresentam estas questões. De quem será a culpa? Como aconteceu isto? Porquê? Qual a razão? Já tinha que ser, já era o destino. Foi algum bruxedo que lhe fizeram? Foi alguma feitiçaria? Ainda estava ele no ventre da mãe? O que é que aconteceu? Foi culpa dos pais? Foi pecado algum? Até terá sido ele o culpado de nascer assim? E Jesus responde uma resposta tão extraordinária que nos dá muito que pensar. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas aconteceu assim, para que se manifestem as obras de Deus. Outra tradução diz: para que se manifeste a glória de Deus. Para que se manifeste a glória de Deus? E a seguir diz ele assim, versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Preciso fazer aquilo que são as obras que Deus já preparou. Preciso de realizar as obras daquele que me enviou. Preciso fazer aquilo que ele me manda fazer. Enquanto é dia, enquanto há oportunidade, enquanto podemos fazer. Porque virá um tempo que será chamado noite. E nesse tempo, ninguém vai poder fazer mais nada. Jesus está a falar espiritualmente de uma realidade espiritual extraordinária. Virá um tempo que será chamado um tempo de trevas. Nesse tempo de trevas, as obras cessarão. As obras de Deus cessarão. As coisas que Deus tem para fazer não serão mais feitas. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que é que a luz faz? A luz resplandece nas trevas. A luz revela-nos o conhecimento de Deus. A luz mostra-nos a grandeza do poder de Deus. A luz significa a revelação de Deus. A luz significa o poder de Deus em ação. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. As trevas que causaram isto, as trevas que causaram este sofrimento, acabam aqui, acabam agora, porque eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai lavar-te no tanque do Siloé. Do tanque do Siloé, que significa em hebraico o enviado, que é Jesus. Esse tanque o tanque do enviado foi feito pelo rei Ezequias. Foi criado à entrada da cidade, no lugar alto, recebia as águas que vinham da montanha e enchia e distribuía a água pelas partes da cidade. Havia água na cidade por causa daquela abundância daquele tanque que nunca esvaziava. Havia água com abundância sempre no tanque de Siloé. O tanque do enviado tinha água, então, grande quantidade, água pura, água fresca, água que vinha das montanhas, de tal modo que depois distribuía pela cidade toda, nos fontenários, nas fontes, nos lugares onde a água chegava, onde as pessoas iam com cântaros apanhar essa água, havia água pela cidade. E Jesus disse: vai à reserva do enviado. Estava a falar dele, estava a dizer à reserva do Messias, vai à reserva daquele que foi enviado por Deus, vai a essas reservas, a essas águas abundantes que vieram, que vêm do alto, essas reservas que estão aí feitas, para que não haja falta, para que haja respostas e soluções para tudo o que é necessidade. Vai ao tanque de Siloé, lavar os teus olhos. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós olhando
meditamos sobre esta palavra é o facto dos discípulos estarem a desenvolver, a procurar soluções com premissas erradas, a procurar respostas com elementos da equação que não estão certos. Seria o destino? Já tinha que ser? Por que aconteceu assim? Já teria que ser assim? Seria algum caso fatal? Seria alguma maldição que lhe foi lançada? Seria por culpa? Seria por condenação superior do juízo de Deus, do julgamento de Deus? Qual a razão de ser disto? E eles perguntaram àquele que sabe. Perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu de uma forma que nos parece, à primeira vista, de uma forma desviante. Quer dizer, ele disse, não é essa a forma de olhar para isto. Não é esta a forma de ver a situação. Não é por esse lado que se chega a resposta nenhuma. Não é por esse lado que se chega a nenhum lugar útil. Não é por aí. Não é por essa análise que se chega a conclusão nenhuma que vale a pena. Não é por essa via, não é desse lado que se olha. Os discípulos devem ter ficado ainda mais admirados. Não é assim que se analisa, mas não é por aqui que nós temos que ver. Não é por este lado que nós temos que analisar. Jesus disse para eles, não é nada por aí. Por onde é então? Por onde temos que procurar uma resposta para isto? Ele disse, a resposta vem da glória de Deus. A resposta vem do poder de Deus. Ele disse, a glória de Deus vai manifestar-se. Essa é a resposta que é necessária dar. Ou seja, por vezes nós estamos à procura de uma resposta para um problema baseados em nossos preconceitos. Às vezes estamos à procura de uma resposta para uma dificuldade, para um problema qualquer na nossa vida, e dizemos, mas é resolver isto à minha maneira. Vou tratar disto, já faço assim, aconteço e tal, e resolvo e faço, quando o que Deus está a dizer é, Deus tem uma solução para isto. Ainda não tinha aparecido problema nenhum desse diabo que se instalou sobre esta terra, que tem causado o caos, a destruição, o sofrimento, a doença, todo o tipo de angústias e opressões. Ainda o problema vinha longe e Deus já tinha preparado uma solução para cada necessidade e para cada crise, para cada problema e dificuldade. Deus já preparou com muita antecedência, com a sua glória, com a sua luz, a brilhar no meio dessas trevas. Às vezes nós queremos, através das trevas, encontrar uma resposta. Mas Jesus disse, a resposta para as trevas, a resposta para o problema, encontra-se na luz. A resposta para a dificuldade encontra-se do lado da solução, daquele que tem a solução. A resposta nunca é, eu vou chegar lá pelas minhas deduções, eu vou chegar lá pelas minhas conjecturas, eu vou chegar lá, será por esta razão ou aquela, será o destino, já tinha que ser, já estava escrito nos astros, nas estrelas. Teria sido um mal, teria sido uma maldição, teria sido culpa, teria sido condenação, teria sido juízo de Deus, o que é que terá sido? E há depois as opções, uns escolhem que teria sido o destino, outros acham que teria sido, enfim, as pessoas dividem-se por esta multiplicidade de opiniões. E há opiniões para todos os gostos. E Jesus chegou e não deu opinião nenhuma. Ele disse, isso está assim, e o que importa pensar, o que importa ver, isso é um facto, isso é uma realidade, esse sofrimento está aí, mas o que importa tratar é da solução que Deus tem para isto. Ou seja, nós podemos estar a olhar para um problema e reagir a este problema de uma maneira que o problema fica pior. Podemos olhar para um problema e o problema agravar-se. Muitas vezes não são os problemas da vida que nos derrubam, que nos derrotam, que nos param, que nos amarram a nossa vida para a frente. É a forma como nós reagimos aos problemas. Diante de um problema destes, as pessoas perdem-se em conjecturas, arranjam respostas que não são resposta nenhuma, que são uma forma tranquila de se acalmarem a si próprios.
mas que não dão resposta nenhuma, e ficam a olhar para uma crise, para uma dificuldade, para um problema, a justificar-se, a atribuir culpas, a declarar isto e aquilo, a falar todos, cada um a sua opinião, a dizer muitas opiniões atiradas para um caldeirão que se chama esta vida e estes problemas insolúveis. E no meio desse caldeirão enorme de respostas, cada um tira a sua, cada um tira a sua senha, cada um tira a sua escolha, cada um tira a sua opção, mas nada dali resolve o problema. Jesus disse: estás a olhar errado para um problema do lado errado. Quer dizer que nós podemos estar a olhar errado para alguma coisa que nem sequer olhamos de frente para encarar uma solução que tem que aparecer e que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Deus já preparou uma resposta e uma solução para os problemas, mas nós continuamos a olhar do lado errado. Continuamos a olhar, a arranjar explicações que não explicam coisa nenhuma. Em vez de olhar certo, de olhar direito, de olhar de frente, de olhar com clareza para aquilo que resolve, para aquilo que tem a solução e para aquilo de onde vêm as respostas. Jesus disse: não é assim que se olha, não é assim que se responde, não é desse lado que está a resposta. Jesus disse: é da glória de Deus que vem a resposta. Enquanto nós não olharmos para a glória de Deus para procurar a resposta e a solução, enquanto nós não olharmos para o poder de Deus para vir dali a solução e a resposta, nós estamos somente a debater opiniões que não são mais do que opiniões, que todas são possíveis, que todas são aceitáveis, mas que nenhuma resolve. São só opiniões humanas. Nós estamos cheios de um mundo todo opinioso, onde toda a gente opina de todas as coisas, mas onde faltam de facto soluções que respondam. Soluções que vêm do único que é aquele que é detentor de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade, de toda a grandeza. E ele está a aguardar que alguém lhe pergunte como se resolve, em vez de explicar porque é que aconteceu. E também, se for preciso saber porquê e como aconteceu, ele seria capaz de dizer. Jesus centrou-se na resposta, centrou-se na solução. E Jesus trouxe-nos para nós, disse, esse lado todo analítico, filosófico, sobrenatural, de tentativa de explicação do sobrenatural, não resolve nada. Esse lado em que estão a espiritualizar as coisas não resolve nada. É preciso encontrar soluções, sim ou não? A vida não se compadece com gente que se dá o cuidado de arranjar explicações espirituais. Às vezes as piores pessoas que você tem são as pessoas que são demasiado espirituais. Eu não gosto nada de gente que é tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que não vê um palmo à frente do nariz, por tão espiritual que fica. Fica tão espiritual que não é nada prático. Fica tão espiritual que nunca arranja solução nenhuma. Fica tão espiritual que só complica. Fica tão espiritual que só critica os outros. Fica tão espiritual que lança culpas de um lado e outro e arranja guerras e contendas porque tem que ser tudo à sua maneira, porque é muito espiritual. Nós não precisamos desse tipo de gente tão espiritual. Precisamos daquele que se humilha na presença de Deus e diz, meu Deus, dá a tua resposta, o que é que eu digo, o que é que eu faço, como é que eu respondo, como é que eu resolvo, como é que eu trato, mostra-me, ensina-me, dirige-me. Há aqueles que já sabem tudo e têm as explicações já pré-concebidas, vivem no preconceito, vivem na análise básica, já têm o catecismo todo decorado, já sabem o que se pode e não pode fazer em todas as situações, já têm uma opinião, são tão seguros de si próprios que o cego com certeza é cego porque merece ser cego. E não podia ser de outra maneira porque Deus é justo. E Deus tinha que o cegar assim, e se calhar foi mesmo bem feito, é bem feito por causa da cegueira dele. Há gente que é tão maligna, que enche o coração de malignidade porque acha que fica tranquilamente com o sofrimento dos outros, não arranjando nem resposta, nem solução, nem se preocupando minimamente com a miséria, com o sofrimento alheio, mas antes vivendo em cima do sofrimento dos outros e
subindo na sua autoestima espiritual. São pessoas tão espirituais que você não pode contar com eles para nada. E o que sair da sua boca não vale nada. Deus nunca nos chamou para ser assim. Deus disse: eu sou a luz no meio dessas trevas. Eu trago uma solução, não trago condenação, não trago juízo, não trago julgamento, não condeno a ele nem aos pais, nem às mães, nem ao sofrimento. Compadeço-me e arranjo uma solução. Que bom que era que todos os filhos de Deus vivessem assim, compadecidos, a ver o sofrimento à volta e dizer: deixa-me, meu Deus, arranjar uma solução para cada necessidade que existe. Ajuda-me a encontrar uma solução para cada problema que existe à minha volta. Esse é o chamado dos filhos de Deus: ter compaixão uns pelos outros, compaixão por aquele que sofre, compaixão por quem está tão mal, em vez de trazer condenação, julgamento, pôr os pés em cima e ficando com o seu diploma de doutorado espiritual, a gabar-se de ter arranjado uma explicação absolutamente justificada para um caso ao qual Deus não dá a mínima atenção. A atenção de Deus não é essa. A atenção de Deus é todo o lado da resposta. A atenção de Deus é para colmatar este problema. A atenção de Deus é para arranjar uma saída, abrir uma porta, arranjar uma solução, aparecer uma solução. A atenção de Deus não é nada por esse caminho. Jesus disse numa penada aos discípulos: meus senhores, não é esse o caminho. Não é por aí que vamos para lá chegar a lado nenhum. Esse caminho não leva a nada. Esse caminho não nos leva a lugar nenhum. Essa religiosidade não serve para nada. Deitem isto tudo fora e vejam, e ouçam e aprendam como isto se resolve. Cuspiu no chão. Sacrilégio. Amassou lodo com as mãos. Fez uma massa suja de lodo e saliva e esfregou nos olhos do cego, seguindo a direção e as ordens do Espírito Santo de Deus. Porque o segredo está aí. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quer dizer, parecia muito mais plausível o que os discípulos disseram do que aquilo que Jesus fez. Mas aquilo que Jesus fez produziu resultados. Aquilo que os discípulos, fariseus e as escolas todas teológicas diziam, não produzem resultado nenhum. Mantiveram o sofrimento. Não mudaram uma vírgula ao estado da situação como ela estava. Jesus foi prático. Jesus foi simples. Jesus, sentindo uma compaixão imensa pelo homem, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, amassou um lodo com as mãos, esfregou nos olhos do cego e disse: vai ao meu tanque, à minha reserva. Um dia eu vou pagar por isso tudo. Vou pagar por essa doença, por esse problema, por essa falta de olhos, por essa falta de pernas, por essa falta de condições de viver, por essa falta por essa ausência de vida, por essa multiplicação de angústias, de sofrimento, de deficiências de todo o tipo. Eu vou pagar por isso tudo. Mas as reservas no tanque do enviado. Sabe quem é o enviado? É o Messias. Sabe quem é o Messias? É Cristo. Essas reservas todas que eu tenho reservadas para respostas e soluções, vai ao meu tanque, retira de lá água suficiente para lavar os teus olhos e voltares a ver. O que é que nós precisamos? Daquilo que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que é Jesus? Jesus especializou-se total e completamente naquilo que Deus tinha preparado para aquele problema. Para cada problema, para cada necessidade, para cada dificuldade, Deus já preparou uma solução. E em vez das pessoas estarem às cabeçadas a atribuir culpas a A, B, C, D, a arranjar maneira de se desviar daquilo que é fundamental, que é encontrar soluções para os problemas à nossa frente, para abrir os nossos olhos e fazer o que é certo.
Em vez de dizer, fico já à minha maneira, resolvo já à minha maneira, trato já disto em 2 penadas, resolvo, em vez de perguntar, meu Deus, como se resolve isto, como se trata isto, dá-me a tua sabedoria, dá-me a tua força e o teu poder, dirige-me, conduz os meus passos para saber como fazer. Tu tens uma solução para isto, para acabar de vez com este problema, para acabar de raiz com esta dificuldade. Acaba de vez com isto, Senhor. Essa é a especialidade de Cristo. Essa é a especialidade de Deus. Essa é a especialidade da luz. Não é para arranjar explicações para ficar tudo na mesma. É para arranjar uma solução para mudar tudo. E quando você entrega nas mãos de Deus alguma coisa, como os discípulos entregaram este assunto nas mãos de Jesus, o que é que nós vimos à presença de Deus para fazer? O que é que nós trazemos a Jesus? Na sexta-feira passada falava aqui, na Quinta em Espinho também falava sobre aqueles 4 amigos que trouxeram um paralítico à presença de Jesus. O que é que você traz hoje à presença de Jesus? O que é que você traz para que Ele resolva, para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele opere a resposta que vem da sua glória, da sua grandeza, do seu poder extraordinário? O que é que nós trazemos? Trazemos a nossa deficiência, trazemos a nossa falta de visão, trazemos a nossa falta de soluções para os problemas que se acometem contra a nossa vida. O que é que nós trazemos? Trazemos o nosso déficit, trazemos a nossa falta de sabedoria, trazemos a nossa falta de não saber como pegar nos assuntos e resolvê-los de facto, de vez, de forma absoluta, de forma a que eles não se repitam, não continuem, não avancem, não se multipliquem para pior. O que é que nós trazemos à presença de Deus? Neste caso são os discípulos que trazem esse cego, com as perguntas que eles tinham, com as angústias que eles tinham, com as indefinições que eles tinham, com as opiniões do mundo da sua época que eles tinham. Trouxeram a Jesus e perguntaram-lhe: por que é que isto está assim? E Jesus disse: não é essa a forma correta de pensar. A forma correta de pensar, então qual é, Senhor Jesus? Disse: a forma correta de pensar é como é que eu resolvo isto. Qual é a solução que Deus tem para isto? Qual é a resposta que Deus tem para isto? Qual é a via que vem de parte de Deus, a solução que vem das suas mãos para resolver isto? Essa é a forma correta de pensar sobre este assunto. Por esse caminho nunca mais chegam lá, mas por este caminho nós chegamos à vitória. Senhor, dirige tudo, conduz tu as coisas, pois tu tens solução para cada necessidade da nossa vida. Amém, irmãos? É importante fazer as obras daquele que me enviou, diz no versículo 4, enquanto é dia. As obras da glória de Deus. Deus tem preparado uma obra para isto. Deus tem preparado uma solução para esta crise, uma solução para esta dificuldade, uma solução para este problema que está à nossa frente. E você entrega nas mãos de Deus, e a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega nas mãos dele. Entregando as nossas angústias, entregando as opressões sobre a nossa vida, lançando para Ele a nossa ansiedade, lançando fardos pesados nas suas mãos, lançando incapacidades nossas nas mãos daquele que tudo pode, e Ele cuida de nós. Ele tem cuidado, cuida e resolve. É isso que nós vimos a fazer cada vez que marcamos um encontro com Deus. É isso que você faz cada vez que dobra os seus joelhos pela manhã cedo e começa a orar. Porque se o seu caminho não é este, se é o caminho errático dos fariseus, dos discípulos, dos religiosos, que andam à procura de explicações, culpando tudo e todos, então você ainda não encontrou ao Senhor Jesus. Jesus veio para desfazer esses equívocos. Ele veio para nos pôr a pensar direito. Ele veio para pôr a nossa cabeça a pensar certo. Ele veio para dizer: pensa assim, pensa a solução, pensa a resposta, pensa a glória de Deus, pensa que Deus tem preparado para isto uma resposta. Em vez de ficares no debate, na discussão, na guerra, na aflição, a culpar a ABC, esquece isso. Deus tem uma solução para isto. Deus tem uma solução para o problema que está a ser um problema aberralhador e aborrecido. Deus tem um problema para essa deficiência. Deus tem um problema, Deus tem uma resposta para o problema que o diabo arranjou. Deus tem resposta, amém?
O problema para Deus não existe. De Deus vêm soluções e respostas. Deus responde ao problema. Amém, irmãos? Quer dizer que aquilo que nós trazemos à presença de Deus, trazemos ao poder de Deus. E o poder de Deus está em toda a parte. E eles trouxeram a Jesus. E Jesus faz uma coisa extraordinária para que este homem possa aplicar a sua fé. Nós olhamos para a Bíblia e vemos muitas vezes que Jesus falou palavras em que ele disse: a tua fé te salvou. Vemos isso na mulher com fluxo de sangue. Vemos isso naqueles 2 cegos no caminho, em que Jesus lhes perguntou em Mateus no capítulo 9: vós credes que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, cremos, Senhor, nós cremos que tu podes fazer. Então seja feito conforme a vossa fé. Sempre Jesus falou não da fé dele, porque essa é inquestionável, mas falou da fé dos outros. Sempre que houve fé do outro lado, o poder de Deus que estava ali. Não esqueça que o poder de Deus estava ali presente. Mas por favor perceba, o poder de Deus é um poder passivo. O poder de Deus precisa de ser ativado. Se o poder de Deus não for ativado, ele não está a produzir, ele está latente, está presente, mas ele precisa de ser acionado, precisa de ser ativado, precisa de ser ligado. Por isso é que a Bíblia fala em ligar ao poder de Deus. O poder de Deus está ali, mas ele precisa de ser ligado. Como se faz esta ligação ao poder de Deus? É a nossa fé que faz esta ligação ao poder de Deus. Então Jesus disse para este homem, depois de esfregar os olhos com aquela lodo que ele amassou com os dedos, disse para ele: vai ao tanque de Siloé, vai lavar os teus olhos e voltarás a ver. E o homem foi. Ele, se não tivesse fé nenhuma, naquilo que ouviu, os discípulos falar, porque ele não via, mas ouviu tudo. Ele ouviu, ele assistiu a tudo. E não pense que foram só estas breves, sintéticas palavras que se trataram ali naquele diálogo. Não, Jesus explicou, Jesus falou. Eu não sei se ele disse mais palavras do que estas que eu acabei de dizer, mas com certeza tomou um bom tempo para explicar aos discípulos, para dizer aos discípulos que a glória de Deus ia manifestar-se, que esse homem ia lavar-se no tanque de Siloé e que voltaria a ver. E o cego estava lá a ouvir tudo. O cego ouviu. O cego acreditou. Acreditou sem ver. Essa é a verdadeira fé. Acreditou sem ver nada. Acreditou sem ver. Se o cego tivesse a fé de Tomé, disse: Senhor, sara-me primeiro que eu vou depois ao tanque lavar-me todo. Já agora aproveito para me lavar todo. Aproveito para tomar um banho geral. Tinha continuado cego, não tinha ido. Mas ele acreditou sem ver, avançou com fé. Quantos estão prontos a avançar com fé? Avançou com fé, não via nada, foi assim por lá fora: levem-me ao tanque de Siloé, indiquem-me onde está esse tanque. E eu hoje, acaba-se este problema, resolve-se este problema em definitivo na minha vida. Que interessante este caminho. O caminho da instrução de Deus. O caminho de ouvir as instruções do Espírito Santo de Deus. O caminho em que o Espírito Santo deu instrução, diz: é assim que deve ser feito. E o cego acreditou. Um caminho simples das instruções de Deus no nosso coração, na nossa vida. Quando o Espírito Santo dá uma instrução: faz isto, faz assim, atua assim, vais agir desta forma. Pela direção de Deus. Não é pela carne que nós nos dirigimos. Pela carne apetecia-me fazer isto e aquilo, dizer já alguma coisa, atalhar caminho, resolver já a minha maneira. Pela carne, a carne não é chamada para aqui. Quem é que me entendeu? Quantos é que querem ver a glória de Deus? É que se você quiser ver a glória de Deus, você não vai entrar na discussão. Isso era o que o diabo queria, puxá-lo para a discussão, puxá-lo para a carne, puxá-lo para a perturbação, puxá-lo para o diz que diz, de um lado e do outro, e eu também digo, eu faço, eu condeno. Não. Isso era o que o diabo queria. Nós não entramos nisso.
nós ficamos fora no sítio onde se move o Espírito, porque não somos ignorantes, que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E que as obras da carne são prostituição, lascívia, dissensões, guerras, discussões, palavras, palavrões, tudo e mais alguma coisa, e por fim comer e beber e saltar e discutir e fazer tudo e mais alguma coisa na sua carne. Ele diz, e estes não herdarão o reino dos céus, os que praticarem estas coisas. Acha que nós nos vamos meter nisso? Não, não vamos. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo, alegria, fé, fidelidade, lealdade, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade, amabilidade. O Espírito de Deus move-se em pessoas amáveis, move-se em gente atenciosa, move-se em gente que são genuínos, se preocupam uns com outros, querem o melhor para os outros, não desejam o pior, desejam o melhor. Se queremos ver a glória de Deus, se queremos ver o Espírito de Deus a mover-se, nós temos que estar do lado, não da carne, mas do Espírito, para que Ele se mova, para que Ele atue, para que Ele opere, para que o milagre aconteça, para que a cura se manifeste, para que a vitória venha. Não podemos estar do lado dos remordimentos, das ofensas, das mágoas, dos ressabiamentos, das vinganças. Não podemos estar desse lado da carne, temos que estar do outro lado, não podemos estar a olhar o olhar errado dos discípulos, temos que estar a olhar o olhar perfeito e maravilhoso de Cristo, vendo a glória de Deus e vendo o poder de Deus. Aquilo que Deus preparou para acontecer. Quantos querem receber aquilo que Deus preparou para acontecer? Aquilo que Deus prepara para acontecer. A obediência às instruções de Deus. A humildade de querer pedir e perguntar, meu Deus, dirige-me sobre isto. Onde está a solução desta necessidade, deste problema? E acrescentar fé. Fé no nosso caminho. A fé que opera pela palavra. A fé que opera pela palavra de Deus. Jesus disse, Ele disse que se eu crer, verei a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Ele disse que o poder de Deus não falha. Eu creio na sua palavra. A sua palavra não volta atrás vazia. Eu creio na sua palavra. Eu creio num Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Eu creio naquele que cumpre a sua palavra. Eu creio. E então nós chegamos a este ponto da vida deste homem em que entre a palavra que Jesus lhe disse e o tanque, ele tem um percurso. E alguns de nós estão nesse caminho desse percurso, entre a promessa que Deus já deu, Deus já falou, Deus já disse, Deus já deu a sua promessa, Deus já deu a promessa e a cura é perfeita, Deus já deu a sua palavra e a sua promessa e a abundância está entregue, amém? Essa abundância já nos pertence, uma abundância sobrenatural extraordinária. A vitória sobre toda a maldição já nos pertence. Todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo já nos foram entregues. A herança que temos como filhos de Deus já a recebemos. A vitória sobre toda a maldição já nos pertence, amém? Já somos mais que vencedores em Cristo, mas entre esta promessa, esta palavra e a realidade do tanque onde eu tenho que lavar a minha cegueira, tenho que lavar a minha carne, tenho que lavar a minha deficiência, tenho que lavar aquilo que eu não consigo ver, que não consigo saber, que me impede ainda de receber tudo o que Deus tem para mim. Entre esse percurso, entre a palavra e o tanque, como é que eu vou andar? Como vamos nós andar entre a palavra que Jesus disse? Vai para o tanque, lava-te nesse tanque, no tanque das minhas promessas, no tanque do meu poder, no tanque das minhas reservas. Lava-te nessas águas. Recebe desse poder que lá está à tua espera. Esse poder que está passivo. A água estava passiva, a água estava tranquila. A água nem se movia naquele tanque. Uma reserva imensa onde a água não se move.
Mas de repente chegou lá aquele homem, meteu as mãos na água, agitou as águas, agitou o poder de Deus. Quantos de nós somos capazes de agitar o poder de Deus com a nossa fé? Agitamos o poder de Deus com o nosso louvor, agitamos o poder de Deus com a nossa adoração, agitamos o poder de Deus com a nossa confiança absoluta de que aquilo que Deus disse não vai falhar de acontecer. Entre a palavra e o tanque, este homem avançou com fé. Pense por um momento. Ele tinha a certeza daquilo que tinha ouvido. Ele não viu nada. Ele não viu Jesus. Ele não sabia como ele era. Fisicamente, fisionomicamente. Ele ouviu aquela voz profunda, aquela voz com autoridade e com poder a falar, dizendo-lhe que ele vai lavar-se no tanque e vai ficar sarado e curado. E ele acreditou. Aquela palavra entrou no coração dele, acreditou sem ver nada. O cego e nós estamos um pouco parecidos neste ponto. Nós muitas vezes também temos que acreditar não vendo nada. Quem são aqueles que acreditam não vendo nada? Acreditamos na vitória vendo a aflição às vezes ao redor. Acreditamos na paz vendo a inquietação à volta. Acreditamos em abundância extraordinária estando a contar às vezes os euros. Acreditamos em nome de Jesus nessa resposta da glória de Deus. E entre a palavra e esse tanque das reservas da abundância do poder de Deus, como teremos nós que avançar? Como é que este cego avançou? Eu não sei quantas pessoas pelo caminho o ajudaram a chegar lá. Você acha que era fácil ir até o tanque de Siloé? Quantas tabuletas do caminho ele podia ler? Quantos GPS ele podia guiar-se? Quantos calhaus do caminho ele teve que evitar? Quanta gente e multidões pelo caminho, e animais e ovelhas e cabras e bois e vacas ele teve que se desviar? Quantas coisas ele teve que caminhar pelo caminho até chegar ao tanque? O tanque onde ele tinha a certeza. Esse tanque que estava a aguardar, que afinal aquela água era uma água comum. Uma água que toda a gente cozinhava, se lavavam, se tratavam, se cuidavam, lavavam o chão, lavavam pátios, lavavam coisas, lavavam muitas coisas com aquela água. Mas aquela água naquele dia, para ele, com as ordens que Jesus deu, aquela água, como a água que se transformou em vinho, ou como a água da abundância das respostas de Deus, aquela água transformava-se num milagre para a sua vida. Não era a água, não. A diferença não estava na água. A diferença estava na fé. A diferença estava naquilo que Jesus disse. Quando Ele diz alguma coisa, pode ser a mesma água. Mas depois de uma palavra de Deus, aquela água transforma-se num milagre para quem atua de acordo e na obediência da sua promessa. Como é que nós avançamos entre a palavra e o tanque? Eu creio que entre a palavra e o tanque nós avançamos a louvar Deus, avançamos com fé, avançamos com ousadia, avançamos a saber que os minutos estão contados para o fim da angústia, para o fim de tudo que é deficiência, para o fim do sofrimento. Esse sofrimento tem os minutos contados. Essa cegueira tem os minutos contados. Esse déficit tem os minutos contados. Como é que avança alguém para um tanque da abundância que sabe que cada passo que está a dar é um passo de avanço rumo ao seu milagre? Como avança alguém que caminha assim com esta fé? Como avança alguém que caminha com esta certeza? Avança com fé. Sim ou não? Nós até temos um cântico para isso. Força, Joé, temos um cântico aqui para isso. Até temos um cântico que diz isso. Avança com fé. Amém? Diga comigo, eu avanço com fé. E entre aquilo que Deus me disse, entre a promessa de Deus e o tanque que está ali à frente, eu vou para lá cheio de fé, a saber que os meus passos, cada passo que eu dou, cada avanço que eu faço, é um minuto a menos, é um segundo a menos no meu milagre. Aproximo-me rapidamente da realização de todos esses milagres extraordinários. Amém? Quantos estão a avançar entre a palavra e o tanque da promessa?
Quando estão a avançar entre a palavra que Deus prometeu e a certeza de receber esse milagre. Eu creio que o louvor foi feito exatamente para isso. O louvor foi feito para aqueles que avançam entre a promessa e a sua vitória. Cada momento de louvor, cada momento do seu cântico, da sua fé, da sua confiança, serve para que você avance e diga: isso está a um passo menos dessa abundância que Deus disse, a um passo menos desse milagre que Deus disse, a um passo menos de eu receber a minha vitória, a um passo menos, a um cântico menos, a um culto menos, de eu entrar nessa abundância da glória de Deus. E quando nós avançamos entre a palavra que Jesus disse e o tanque de Siloé, nós estamos a avançar na fé da glória de Deus que se aproxima. Nós aproximamos-nos em cada culto que fazemos, em cada oração que fazemos, em cada dia que avançamos, em cada culto que avançamos, aproximamos-nos mais dessa glória que nos pertence, porque Ele já deu ordem. Ele já deu ordem sobre a nossa vida, já deu ordem dessa vitória, já deu ordem do seu milagre, já deu ordem desse poder, já deu ordem dessa resposta, já deu ordem. A ordem está dada, aleluia. Só tem que agradecer e caminhar para lá com fé, com fé, com fé, com fé, com fé, com fé. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como esse cego foi, mas eu sei que se eu fosse eu ia assim: avanço com fé, amém. Sim ou não? Avanço com fé, amém. Onde é que está esse canto? Eu não sei essa letra. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Avanço com fé, amém. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, amém. A cada dia avançarei com fé, mais uma vez. Avanço com fé, força. Não ouço nada, alto, alto, alto. Mas vocês estão a avançar com fé ou estão a andar para trás? É para avançar com fé, força. Com palmas, com alegria, com fé. Diz: eu avanço para o meu milagre. Eu digo: avanço para o meu milagre. Avanço com fé, amém. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Ouça uma coisa: perdoe aquelas pessoas que estão anafadinhos, que estão ceguinhos, que continuam doentinhos, continuam mal, à espera do pior, estão à espera do pior. Isto não vai dar certo, isto não vai dar nada, isto vai ser uma desgraça. Esqueça isso. Diga assim comigo: perdoo esses anafadinhos, em nome de Jesus. Sim ou não? Diga com força: perdoo esses anafados. Perdoo essa gente que anda para trás. Perdoa essa gente sem fé nenhuma. Avanço com fé, amém. Oh, glória a Deus, amém. Glória, amém. Força, amém. Força. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé, amém. Avanço com fé, oh, glória a Deus. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé.
ouça as vozes do negativismo, da derrota, das opiniões, do destino. Já tinha que ser, ou é bem feito, ou merecia mesmo isso. Ou sei lá, não perca tempo com isso. Nem dedique um segundo da sua atenção a esses pensamentos miseráveis. Não dedique um segundo da sua atenção ao pensamento de derrota, às vozes dos seus inimigos que gostavam de vê-lo de rastos, derrotado, cego sem ver nada e a pedir esmola a um canto. Está amarrado em nome de Jesus. Mas que é isso? Não perca um segundo com essa miséria. Há gente que gosta de miséria e gostam de ser miseráveis, mas não são os filhos de Deus. Não são os verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus não têm miséria, nem têm tempo para miséria. Não desejam mal a ninguém, nem se alegram com o mal dos outros. Os verdadeiros filhos de Deus alegram-se com a vitória do seu próximo, daqueles que estão à volta. Alegram-se com a alegria das vitórias que têm e com a alegria das vitórias dos outros. Amém? Esperam o melhor, creem o melhor, falam o melhor. E quanto a avançar, avançam. Avanço com fé. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Ousadia, vou viver o sobrenatural. Vou plantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé, avanço com fé. A minha vida se revestirá do teu poder, avanço com fé. Vou ver o sobrenatural, vou lutar. Vai, toda a gente a saltar, vamos embora. Vou plantar e Tudo a dar aqui uma volta. a cada dia avançarei com fé. Alto. Eu não posso acreditar que aquela gente que andou no São João ontem e que vai tudo para o inferno andava com mais vontade de fé de saltar do que vocês. Avanço com fé. Amém. Minha vida se revestirá do teu poder. Amém. Avanço com fé. Glória a Deus. Eu vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Avanço com fé. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. Quantos creem que era assim que o cego avançou? Eu acredito que o cego ia assim. Avanço com fé. Vou para a água, vou lavar-me naquela água, saio de lá ver. 40 anos de miséria para trás das costas. Quantos querem 40 anos de miséria para trás? 40 anos de angústias para trás. 40 anos de doenças, de sofrimento, de aflição, para trás. Tudo para trás. Diga comigo, tudo para trás. Então é preciso avançar entre a palavra e o tanque. Avance com fé. Entre a promessa que Deus tem para si, agarra essa promessa. Não fica a olhar e a ouvir nada. Avance para a frente com força, com fé, com ousadia. É mesmo com estas palavras desse cântico que está aí. Revestidos do poder de Deus, com ousadia, à espera do mover sobrenatural, com luta, com vitória, avançando com fé e recebendo o melhor de Deus. Amém? Diga comigo, eu recebo o melhor de Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus, receba a glória de Deus sobre a minha vida. Receba essa vitória. Anuncio hoje, na fé da tua palavra, a caminho do tanque das reservas da glória de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso.
do Senhor Jesus, do Senhor Santo Espírito, de todos os anjos do céu e da terra aqui presentes, diante de toda a terra, diante do inferno e seus demónios e Satanás. Eu declaro em nome de Jesus que tenho uma promessa. Quantos têm a promessa? Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra. Eu tenho essa abundância sobrenatural de milagres, de cura, de libertação, de salvação e vida eterna, de bênção de Deus, de soluções para os problemas da vida. Essa mesa com abundância foi-me entregue pelo Senhor. E entre a palavra e o tanque da glória de Deus, onde as promessas se transformam em realidade, de acordo a Marcos 11:24, a fé nesta palavra, essa abundância já me pertence, essas bênçãos são minhas, está suprida toda a necessidade e nada me falta, em espírito, alma e corpo. Querido Senhor, eu te dou graças, que estou pronto para lavar os meus olhos de toda a cegueira, de toda a falta de sabedoria, de tudo o que não serve os teus propósitos, lavar fora da minha vida tudo o que não interessa, todo o negativismo, toda a má palavra, todos os falsos amigos, tudo aquilo que não serve para coisa nenhuma. Declaro em nome de Jesus, as tuas instruções são as que eu vou obedecer e vou agir de acordo à tua palavra. Diz-me o que eu devo fazer, dá-me a tua sabedoria e eu caminharei e avançarei com fé. Avanço com fé, amém. Oh, glória a Deus. Não estou a ouvir nada, força. Avanço com fé, amém. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Amém. A cada dia avançarei com fé, avanço com fé. A minha vida se revestirá do teu poder, avanço com fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé, e a cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. Amém. Graça, graça. Quantos recebem? É comigo, Senhor, receba a tua palavra nesta festa da alegria da tua presença. Entre a palavra e o tanque, em que as promessas se tornam em realidade, em que os olhos se abrem e Deus realiza o milagre. Eu te agradeço de todo o coração, que eu avanço com fé até ver as tuas promessas uma a uma chegarem às minhas mãos, até ver que as coisas ainda deficientes, ainda insuficientes, ainda em falta, vão ser todas realizadas, vão ser todas concretizadas. Tudo vai ficar no seu lugar, tudo vai ficar perfeito. Por isso eu avanço com fé para ver o teu milagre. Avanço com fé todos os dias, pedindo que tu dirijas, que tu recebas a glória, o louvor, porque é tua a glória, o poder, a majestade e a vitória é tua, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glórias ao teu nome. Graças, querido Senhor. Graças, meu Deus. Se algum irmão ou irmã precisar de oração,